Olá, eu sou a Milena e irei apresentar o projeto de iniciação científica Associação entre Sexo e Mortalidade em pacientes com sepse em um hospital terciário do Distrito Federal, realizado junto com Leonardo Jadi sob orientação do Dr. Isaac Azevedo Silva. O objetivo do nosso projeto foi determinar se existe diferença na evolução da sepse em relação ao sexo de pacientes internados em uma unidade de terapia intensiva de um hospital terciário do Distrito Federal. Nossa metodologia, o tipo de estudo foi retrospectivo, longitudinal, observacional, com análise quantitativa, uma amostra que inclui pacientes maiores de 18 anos com diagnóstico de sepse, em unidade de terapia intensiva de Hospital Terciário do Distrito Federal, em um período de janeiro de 2016 a dezembro de 2017. Como foi realizada essa pesquisa, né? Inicialmente, houve divisão dos pacientes internados em dois grupos pela idade. Então, existe um grupo de 18 e 50 anos e maiores de 50 anos. Logo em seguida, cada grupo foi dividido em relação ao sexo. Então, após confirmação do diagnóstico de sepse, de acordo com os critérios propostos pelo ILAS, o Instituto Latino-Americano de Sepse, os pacientes foram avaliados quanto à pontuação no score Apache 2, ao foco infeccioso, ao tempo de internação em UTI e também à mortalidade na UTI. Foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa e, em nossa análise estatística, foram utilizados os seguintes testes, considerando valores de P menores que 0,05. Quanto aos nossos resultados, em nosso estudo foram incluídos os 305 pacientes no total, sendo 170 do sexo feminino e 135 do sexo masculino. No grupo feminino, 29 pacientes com 50 anos ou menos e 130 pacientes com mais de 50 anos, enquanto no masculino, 29 pacientes com 50 anos ou menos e 106 pacientes com mais de 50 anos. E aqui trouxe algumas tabelas para elucidar melhor os nossos resultados. Então, podemos observar que, em relação aos pacientes com 50 anos ou menos, o tempo de internação em UTI e o score Apache 2 foram maiores no grupo do sexo masculino, só que não houve significância estatística, como podem ser vistos os valores de P, 0,395 e 0,161, respectivamente. Agora, quando comparados em relação à mortalidade, a taxa ela foi maior no grupo do sexo masculino, com significância estatística, como pode ser observado. Mas, em relação ao foco de origem, foi observado que houve maior incidência de sepse com foco pulmonar no grupo masculino, enquanto no feminino, uma maior incidência do foco urinário. Mas essa diferença entre as incidências não foi estatisticamente significante. Já quanto ao desfecho óbito alta da UTI, o tempo de internação ele não apresentou diferença com significância estatística, com esse valor de P de 0,83. Entretanto, quando a gente foi comparar o score Apache 2, percebeu-se que o valor ele foi maior nos pacientes que evoluíram para óbito, como pode ser observado. Agora, quando realizada uma comparação entre os grupos dos pacientes com mais de 50 anos, percebeu-se que o score Apache ele foi discretamente maior no gênero masculino, porém sem significância estatística, como observado de 0,579 o valor de P. Já em relação ao tempo de internação em UTI, foi maior no gênero masculino com significância estatística, de 0,02. Apesar da diferença na taxa de mortalidade mostrada aqui nos pacientes com mais de 50 anos, tem-se que não há significância estatística, né, pelo valor de P. Mas, quando a gente analisa esse grupo em relação ao desfecho, tem-se que houve diferença, sim, com a significância estatística em relação ao foco infeccioso, ao tempo de internação em UTI e também em relação ao score Apache 2. Então, percebemos que pacientes do gênero masculino com idade entre 18 e 50 anos, eles apresentam uma taxa de mortalidade comparada ao gênero feminino maior, o que não foi observado no grupo dos pacientes maiores de 50 anos. Então, permite-se concluir que são necessários estudos amplos e prospectivos que possam identificar os fatores de risco e proteção em relação ao desfecho de mortalidade na sepse, para que possibilite estratificar melhor o risco e desenvolver intervenções mais eficazes em cada grupo.